Amado, já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, mas de alguma forma suas bênçãos parecem estar bloqueadas? Você ora, jejua, entrega o dízimo, mas ainda assim sente que não está recebendo a plenitude das bênçãos de Deus em sua vida. Em Deuteronômio 28:2, Deus diz: "E virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus." Mas o que exatamente está acontecendo quando não vemos essas bênçãos nos alcançando? O que poderia estar bloqueando-as? Hoje vou compartilhar com você 7 coisas que podem estar bloqueando suas bênçãos, das quais talvez nem perceba, e como você pode removê-las para experimentar a abundância que Deus tem reservada para você. Também vou orar uma poderosa oração com você em nome de Jesus. Então assista até o final e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração. Amigos, assim como um rio que está represado, impedindo a água de fluir livremente, pode haver coisas em nossas vidas que estão impedindo o fluxo das bênçãos de Deus. Mas não se preocupe, porque ao explorarmos a palavra de Deus, descobriremos como identificar e remover esses bloqueios e abrir as comportas do céu. Em Malaquias 3:10-11, Deus diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos." Então, essa escritura, juntamente com muitas outras, nos diz que Deus promete nos abençoar, mas às vezes parece que essas bênçãos estão sendo bloqueadas. Vamos agora examinar 7 coisas que podem estar bloqueando suas bênçãos, e o 6º pode surpreendê-lo. O número 1 é o perdão, meus amigos. A primeira coisa que pode bloquear nossas bênçãos é a falta de perdão, como já lhes disse antes em uma mensagem anterior. Quando nos agarramos à amargura e ao ressentimento, é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. O perdão é um fardo pesado que pesa sobre nossas almas e nos impede de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Em Mateus 6:14 e 15, Jesus diz: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas." Portanto, o perdão não é opcional, é um mandamento de Deus. Quando nos recusamos a perdoar os outros, essencialmente estamos dizendo que sabemos mais do que Deus. Mas quem somos nós para julgar? Em Romanos 12:19, Paulo escreve: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Portanto, não é nosso trabalho buscar vingança, isso é trabalho de Deus. A falta de perdão é como um parasita que corrói nossas almas. Nos rouba a paz e a alegria e nos impede de experimentar a plenitude do amor de Deus. Mas quando escolhemos perdoar, somos libertos da escravidão da amargura e do ressentimento. Conseguimos amar os outros como Cristo nos ama e abrimos a porta para que as bênçãos de Deus fluam livremente em nossas vidas. Quando escolhemos perdoar, permitimos que Deus use até mesmo as experiências mais dolorosas para nosso bem e sua glória. O número 2 é o orgulho, meus queridos amigos. A segunda coisa que pode bloquear nossas bênçãos é o orgulho. O orgulho é uma coisa perigosa porque nos faz confiar em nossa própria força e sabedoria em vez de confiar em Deus. Quando estamos orgulhosos, pensamos que sabemos mais do que Deus e nos recusamos a nos submeter à sua vontade para nossas vidas. Em Provérbios 16:18, Salomão escreve: "A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda." Quando somos orgulhosos, nos preparamos para o fracasso. Pensamos que podemos lidar com tudo por conta própria, mas na realidade somos fracos e precisamos da força de Deus. Em Tiago 4:6 lemos: "Ele, porém, dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos dá a graça e a força de que precisamos para superar qualquer obstáculo. O orgulho pode se manifestar de muitas maneiras.
pode nos fazer olhar para baixo para os outros, recusar-se a pedir ajuda quando precisamos, ou tomar crédito por coisas que Deus fez em nossas vidas. Mas a verdadeira humildade é reconhecer que tudo o que temos é um presente de Deus. Em 1 Coríntios 4:7, Paulo escreve: Meus amigos, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Tudo o que temos, desde nossos talentos e habilidades até nossas posses materiais, é um presente de Deus. Quando reconhecemos isso, nos ajuda a permanecer humildes e gratos. No livro de Daniel, lemos a história do rei Nabucodonosor. Ele era um governante poderoso que havia realizado grandes feitos, mas também era incrivelmente orgulhoso. Em Daniel 4:30, ele diz: Não é esta a grande cidade que eu edifiquei? Babilônia, que construí para ser uma morada real com o poderoso poder e para a honra da minha majestade. Mas Deus o humilhou e o fez viver como um animal por 7 anos, até que ele reconhecesse que é Deus quem governa sobre os reinos dos homens. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta e nos abençoa de maneiras que nunca poderíamos imaginar. O número 3 é a desobediência. Quando escolhemos desobedecer aos mandamentos de Deus, estamos essencialmente dizendo a Ele que sabemos mais do que Ele. Estamos colocando nossos próprios desejos e opiniões acima de sua vontade perfeita para nossas vidas. Em Deuteronômio 11, 26 e 28, Moisés diz aos israelitas: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando guardardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Portanto, entendam que a obediência traz bênção, enquanto a desobediência traz maldição. É simples assim. Mas às vezes, nos convencemos de que nossa desobediência não é tão importante. Pensamos que podemos escolher quais mandamentos seguir e quais ignorar. Mas em Tiago 2:10, somos lembrados: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Meus amigos, a obediência parcial ainda é desobediência aos olhos de Deus. A boa notícia é que quando escolhemos obedecer a Deus, Ele nos abençoa de maneiras incríveis. Quando escolhemos desobedecer aos mandamentos de Deus, estamos essencialmente dizendo a Ele que sabemos mais do que Ele. Estamos colocando nossos próprios desejos e opiniões acima de sua vontade perfeita para nossas vidas. Em Deuteronômio 11, 26 e 28, Moisés diz aos israelitas: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando guardardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Portanto, entendam que a obediência traz bênção, enquanto a desobediência traz maldição. É simples assim. Mas às vezes, nos convencemos de que nossa desobediência não é tão importante. Pensamos que podemos escolher quais mandamentos seguir e quais ignorar. Mas em Tiago 2:10, somos lembrados: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Meus amigos, a obediência parcial ainda é desobediência aos olhos de Deus. A boa notícia é que quando escolhemos obedecer a Deus, Ele nos abençoa de maneiras incríveis. Em João 14:23, Jesus diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando obedecemos a Deus, experimentamos sua presença e seu amor de maneira poderosa. Também nos posicionamos para receber suas bênçãos e favor. No livro de 1 Samuel, lemos a história do rei Saul. Efésios 3:20, Paulo escreve: Deus lhe havia dado instruções específicas para destruir completamente os amalequitas
e todas as suas posses. Mas Saul escolheu desobedecer e guardar alguns dos melhores animais e possessões para si mesmo. Como resultado, Deus o rejeitou como rei e escolheu Davi para ocupar seu lugar. A desobediência sempre tem consequências, mas a obediência sempre traz bênção. O número 4 é a incredulidade, meus amigos. A incredulidade é o oposto da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando duvidamos das promessas de Deus ou questionamos sua capacidade de agir em nossas vidas, estamos essencialmente chamando-o de mentiroso. Em Hebreus 11:6 a Bíblia nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o alicerce de nosso relacionamento com Deus. É a confiança de que Ele é quem diz ser e que fará o que prometeu fazer. Mas às vezes, permitimos que nossas circunstâncias ditem nosso nível de fé. Olhamos para os desafios que enfrentamos e concluímos que são grandes demais para Deus lidar. Mas em Efésios 3:20, Paulo escreve: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus amigos, Deus não está limitado por nossas circunstâncias ou nossas habilidades. Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar. E isso é algo que tenho experimentado repetidamente em minha própria vida. Ele realmente nos abençoa além dos nossos sonhos mais loucos, mostrando continuamente que sua generosidade não conhece limites. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que escolheram acreditar em Deus, mesmo quando suas circunstâncias pareciam impossíveis. Abraão acreditou na promessa de Deus de que teria um filho, mesmo sendo velho e sua esposa estéril. Moisés acreditou na promessa de Deus de que lideraria os israelitas para fora do Egito, mesmo sendo um pastor com dificuldades de fala. Maria acreditou na promessa de Deus de que daria à luz o Salvador do mundo, mesmo sendo virgem. E a fé deles foi recompensada com bênçãos incríveis. Milagres em Marcos 9, versículos 23 a 24. Há a história de um pai que levou seu filho possesso por demônios a Jesus para ser curado. Quando Jesus lhe disse que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, o pai clamou: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Esta é uma oração que todos podemos fazer quando lutamos com dúvidas e incredulidade. Deus é fiel para nos encontrar onde estamos e nos ajudar a superar nossas dúvidas. O número 5 é o medo, meus amigos. O medo é uma emoção poderosa que pode nos paralisar e nos impedir de dar passos de fé. Quando permitimos que o medo controle nossas vidas, essencialmente estamos dizendo a Deus que não confiamos nele para nos proteger e prover. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo escreve: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. É uma ferramenta do inimigo para nos manter longe de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Mas quando escolhemos confiar em Deus e caminhar pela fé, podemos superar qualquer medo que venha ao nosso caminho. O medo pode se manifestar de muitas maneiras. Pode nos fazer recuar de perseguir nossos sonhos, evitar correr riscos ou permanecer em situações prejudiciais porque temos medo da mudança. No entanto, abraçar riscos e mudanças muitas vezes pode ser uma parte crucial de seguir a vontade de Deus para nossas vidas. Quando confiamos nele, encontramos coragem para sair da nossa zona de conforto, sabendo que Deus guia nossos passos e trabalha todas as coisas para o nosso bem, transformando nossos riscos em caminhos para suas bênçãos e propósitos. Em Salmos 34:4, Davi escreve: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando levamos nossos medos a Deus e confiamos nele para nos guiar e proteger, ele nos livra deles. Na Bíblia, também vemos muitas histórias de pessoas que escolheram enfrentar seus medos com fé. Davi enfrentou Golias, um gigante que parecia impossível de derrotar. Esther arriscou sua vida para salvar seu povo da perseguição, e os apóstolos pregaram o Evangelho apesar da perseguição constante e do perigo. Eles escolheram confiar em Deus e caminhar pela fé,
e como resultado experimentaram milagres e bênçãos incríveis. Em Isaías 41:10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Quando escolhemos confiar em Deus e caminhar pela fé, Ele promete estar conosco em cada passo do caminho. Ele nos dará a força e a coragem de que precisamos para superar qualquer medo que surja em nosso caminho. O número 6 é a preguiça, meus queridos amigos. A sexta coisa que pode bloquear nossas bênçãos e que pode surpreender alguns de nós é a preguiça. Sim, a preguiça é uma armadilha que pode nos impedir de buscar os planos e propósitos que Deus tem para nossas vidas. Quando somos preguiçosos, essencialmente estamos dizendo a Deus que não valorizamos os dons e talentos que Ele nos deu. Em Provérbios 6:8, Salomão escreve: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. A formiga é uma criatura pequena, mas é diligente e trabalhadora. Ela não espera que outra pessoa forneça suas necessidades, mas assume a responsabilidade pela sua própria sobrevivência. Sim, Deus é nosso provedor, mas isso não significa que devemos simplesmente sentar e não fazer nada. E lembre-se de que a fé sem obras é morta. É essencial que nos envolvamos ativamente em nossa fé fazendo nossa parte, já que a verdadeira crença é demonstrada por meio da ação. A preguiça pode se manifestar de muitas maneiras. Pode nos fazer procrastinar tarefas importantes, inventar desculpas para não perseguir nossos sonhos ou esperar que outros façam o trabalho por nós. Mas em Colossenses 3:23, Paulo escreve: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Quando trabalhamos duro e damos o nosso melhor esforço, estamos honrando a Deus e nos posicionando para receber suas bênçãos. Pessoas diligentes e trabalhadoras podem ser vistas em toda a Escritura. Ruth trabalhou duro nos campos desde a manhã até a noite para prover para si mesma e para sua sogra. E Neemias trabalhou incansavelmente para reconstruir o muro de Jerusalém, apesar da oposição e desânimo. Ambos entenderam o valor do trabalho árduo e as bênçãos que vêm como resultado. Em Gálatas 6:9, Paulo escreve: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando somos tentados a ser preguiçosos ou desistir, devemos lembrar que Deus recompensa aqueles que são diligentes e fiéis. Podemos não ver os resultados do nosso trabalho árduo imediatamente, mas no devido tempo, colheremos uma colheita de bênçãos. E o número 7 é a falta de generosidade. A sétima coisa que pode bloquear nossas bênçãos é a falta de generosidade. Quando nos apegamos aos nossos recursos com firmeza, estamos essencialmente dizendo a Deus que não confiamos nele para prover nossas necessidades. Mas quando somos generosos com o que Deus nos deu, abrimos a porta para ele nos abençoar em retorno. Em Lucas 6:38, Jesus diz: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quando damos generosamente, Deus promete nos abençoar em retorno. Mas quando somos mesquinhos e nos apegamos aos nossos recursos, limitamos o fluxo das bênçãos de Deus em nossas vidas. E entendam que generosidade não se trata apenas de dar dinheiro, também se trata de dar nosso tempo, nossos talentos e nossos recursos. Trata-se de procurar oportunidades para abençoar os outros. Em Atos 20:35, Paulo escreve: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando damos aos outros, estamos refletindo o coração de Deus e experimentando a alegria que vem de ser uma bênção. Reflitamos sobre a história da viúva de Sarepta, que deu sua última refeição ao profeta Elias e, como resultado, sua farinha e óleo nunca acabaram. Depois, consideremos o menino com os 5 pães e os 2 peixes, que ofereceu seu almoço a Jesus,
levando à alimentação de milhares. E lembremo-nos também de como a primeira igreja em Atos compartilhou seus bens e deu a quem necessitava, o que resultou em Deus aumentando seu número diariamente com aqueles que estavam sendo salvos. Em Mateus 6:19-20, Jesus diz: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Quando somos generosos com nossos recursos, estamos investindo em tesouros eternos, que nunca se desvanecerão. Você também pode experimentar essa bênção transformadora em sua própria vida. Minha vida foi profundamente impactada ao abraçar esse princípio do reino, de semear no reino de Deus. Meus queridos amigos, quero lembrar a vocês que as bênçãos de Deus estão disponíveis para todos que o buscam de coração puro. Deixemos de lado todo o peso e pecado que tão facilmente nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, para que possamos experimentar a plenitude das bênçãos de Deus em nossas vidas. Agora, para todos aqueles que estão ouvindo minha voz, vamos nos aproximar do Senhor em oração. Quero que vocês orem esta oração comigo, para que possam ter todas as bênçãos desta oração. Oremos ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti com um coração cheio de louvor e adoração. Tu és o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o Deus de toda a criação. Teu poder é incomparável, Teu amor é infindável, e Tua graça é suficiente para todas as minhas necessidades. Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, justo e digno de todo louvor. Teu nome está acima de todo nome, e ao som da Tua voz todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu te agradeço por Tua fidelidade e bondade em minha vida e na vida dos meus amados. Sou grato por cada bênção e presente que me deste. Obrigado por Tua proteção, Tua provisão e Teu guia. Senhor misericordioso, confesso meus pecados diante de Ti hoje e peço Teu perdão, assim como Tu me perdoaste. Também perdoo aqueles que me prejudicaram. Arrependo-me de todas as barreiras que bloqueiam as bênçãos em minha vida, enquanto busco abrir completamente meu coração à Tua graça e favor. Em nome de Jesus, declaro que cada corrente de falta de perdão em minha vida está quebrada. Rejeito o espírito de amargura e ressentimento em nome de Jesus e declaro que estou livre de seu domínio. Amarro o espírito de orgulho que tenta se exaltar acima da Tua vontade e me humilho diante de Ti. Escolho obedecer aos Teus mandamentos, sabendo que Teu caminho é sempre o melhor. Rejeito o espírito de incredulidade e escolho andar pela fé, não pela vista. Declaro que o medo não tem lugar em minha vida, pois Tu me deste um espírito de poder, amor e de uma mente sã. Senhor, repreendo o espírito de preguiça e me comprometo a trabalhar diligentemente para a Tua glória. Escolho compartilhar generosamente tudo o que me deste, abraçando a verdade de que é mais abençoado dar do que receber. Senhor, oro por Teu toque de cura em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, repreendo todo ataque do inimigo contra minha mente, corpo e espírito. Declaro que nenhuma arma formada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Amarro todo espírito de enfermidade, doença e desconforto em nome de Jesus, e reivindico Teu toque de cura sobre cada célula do meu corpo. Declaro que pelas Tuas pisaduras fui curado e restaurado. Pai, oro por Tua proteção sobre minha vida e a vida dos meus amados. Cerca-nos com Teus anjos e nos protege de todo ataque do inimigo. Declaro que nenhum mal nos atingirá e nenhuma praga se aproximará da nossa morada. Oro por Tua bênção e favor para repousar sobre nós, e que nos dês a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, ao dizer esta oração junto com todos que estão ouvindo, agradeço por cada coração que se abre diante de Ti neste momento. Concordamos em oração uns pelos outros, acreditando que és capaz de fazer muito mais abundantemente, além de tudo o que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Declaro vitória sobre todo obstáculo e desafio que enfrentamos.
sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Reivindicamos o teu poder de cura, tua proteção e tua provisão em nossas vidas. Senhor, te agradecemos pelo trabalho do teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e nos capacita a viver para a tua glória. Declaro que toda obstrução às nossas bênçãos é quebrada em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito que não é como tu, rejeitamos todo hábito ou comportamento que está contra a tua vontade e escolhemos andar em teus caminhos. Pai, te agradecemos por tua fidelidade e bondade em nossas vidas e confiamos em teu plano perfeito para nós. Declaro que somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos ama. Que tua vontade seja feita na terra e em nossas vidas como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.